Olá, bom dia. Aqui Erudice Filho. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa escola bíblica discipuladora. Hoje, domingo, dia 10 de outubro, nós estaremos dando continuidade ao estudo que foi iniciado. Nós estaremos ministrando a 13ª aula e eu já vou abrir aqui o PowerPoint para os irmãos poderem acompanhar aqui o nosso programa, que nós programamos para hoje. Está aqui, está aqui. Nós estamos estudando o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Na verdade, é um resumo desse livro, né, de Uma Vida com Propósito, feito pelo pastor Edivandro Fernandes Carlos, da Segunda Igreja Batista Praia da Costa. E hoje nós vamos ministrar a aula 13, Uma Vida com Propósito, afinal de contas, por que motivo eu estou aqui? E a aula 13 tem como título Desenvolvendo a Amizade com Deus. Nós sempre iniciamos as aulas, as ministrações das aulas, fazendo essa pergunta: qual é o propósito da sua vida? E a gente convida os irmãos para refletirem sobre três perguntas que têm tudo a ver com a nossa existência. Primeira pergunta: quem é você? Nós vimos lá nas primeiras aulas todo um leque de situações onde a palavra de Deus ela demonstra cabalmente para cada um de nós, né, quem somos nós. E a partir da 7ª aula, nós começamos a entender o que nós estamos fazendo aqui, para no final a gente entender para onde nós estamos indo. 13ª aula, nós estamos buscando as respostas certas no lugar certo. Nós vamos ministrar hoje a 13ª aula. A 13ª aula é uma continuação da 12ª aula. O título da 12ª aula, você pode ver aqui, Tornando-se Amigo de Deus. Nós vimos lá na 12ª aula, né, que Deus quer ser o nosso melhor amigo, né? Deus quer ser o nosso melhor amigo, e nós vimos também os segredos para uma amizade com Deus. Nós vimos no domingo passado, nosso irmão Carlos Soares. Aliás, se você não assistiu a aula, vá lá, assiste a aula, porque a aula está muito boa, eu assisti, e realmente a aula foi muito boa. E hoje o nosso desafio é dar continuidade à qualidade da aula que o nosso irmão Antônio Carlos deu a aula. Então, no domingo passado, nós vimos os 3 primeiros segredos para uma amizade com Deus. O primeiro segredo, conforme o irmão Antônio Carlos falou, é você, para cultivar, né, uma amizade com Deus, você precisa estar conversando constantemente com Deus, ou seja, se aproximando de Deus. Você precisa estabelecer o hábito de um diálogo diário com Deus. Então, o primeiro segredo para uma amizade com Deus é que você precisa estar constantemente se relacionando com Deus, conversando com Deus. O segundo segredo para ter uma amizade com Deus é através da meditação contínua. Irmão Antônio Carlos, lá no domingo passado, compartilhou com a gente que nós precisamos ter uma meditação contínua. Isso significa que nós precisamos estabelecer
né, um pensamento diário com a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus diariamente, assim como nós precisamos conversar constantemente com Deus. Nós, né, criar um hábito de estar conversando com Deus, não apenas na oração, tá? Você pode conversar com Deus na sua casa, durante os seus afazeres, durante você estar lá preparando o almoço, preparando a refeição, lavando a louça, varrendo a casa, até mesmo, né, lendo um livro, você pode estar conversando com Deus. Isso é um incentivo para você conversar com Deus. A meditação contínua é você estar se aproximando, você está realmente usando a palavra de Deus para poder meditar no que a palavra de Deus fala para você. O que a palavra de Deus fala para você? A palavra de Deus é a revelação de Deus para nossas vidas. Deus se revela ao homem através da Bíblia, das Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus. O terceiro segredo para uma amizade com Deus é através das orações. As orações permitem que você fale com Deus. Elas permitem que você medite com Deus e que Ele fale com você. Então, ter todos esses primeiros itens tratados pelo irmão Antônio Carlos na última aula, eles vão nos mostrar que há uma conversa constante com Deus, uma meditação diária com Deus, e através das orações, isso tudo, né, a gente vai ver que são essenciais para se tornar amigo de Deus. Hoje nós vamos continuar trabalhando os segredos para ter uma amizade com Deus, refletindo sobre desenvolvendo a amizade com Deus. 2 textos aqui sugeridos pelo autor para a gente poder refletir. Ele oferece a sua amizade ao justo. O que significa isso, ao justo? A gente vai adentrar nas características desse justo, no comportamento desse justo, para a gente entender como a gente pode desenvolver uma amizade com Deus. Então, Provérbios 3,32 diz que Deus oferece a sua amizade ao justo. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz que aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês, tá? Tá faltando ali, né, o finalzinho. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então a gente vai ver, né, que conversando constantemente com Deus, meditando na palavra de Deus e buscando, né, ouvir Deus através não só da meditação da palavra de Deus, mas você também vai poder ouvir Deus através das suas orações. Então hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da semana passada. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para, né, uma das coisas que eu estou fazendo aqui, eu estou desenvolvendo uma amizade com Deus. Então, isso vai já ajudar a gente a responder aquelas questões lá do início, onde a gente repete em todas as aulas, né, o que eu estou fazendo aqui. E aí, como introdução, a gente trouxe esse pequeno texto extraído do livro que diz o seguinte: você está tão perto de Deus quanto escolheu estar. Veja só, estar perto de Deus significa que você escolheu estar perto de Deus. Isso é uma escolha. A exemplo de qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver sua amizade com Deus. Tá? Você tem que ter, né, é uma via de mão dupla. Né? Deus quer ser seu amigo, você quer ser amigo de Deus. Então, você tem que elaborar um esforço, desenvolver um esforço para poder estar cultivando, desenvolvendo uma amizade com Deus. Isso não acontece por acidente. É necessário querer, ter tempo e energia. Na última semana, como nós falamos, refletimos sobre 3 segredos para uma amizade com Deus. Na aula de hoje, iremos refletir sobre outros 4 segredos. Tem muitos outros segredos, mas isso serão tratados, né, esses outros segredos serão tratados, né, nas entrelinhas dos próximos estudos.
e a gente já vai começar a ver isso na semana que vem. Na aula de hoje, iremos refletir sobre outros 4 segredos, embora tenham outros segredos. Pois, se você deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, deve aprender a partilhar de forma honesta com Ele os seus sentimentos. Ou seja, você deve se abrir honestamente, né? Ter confiança quando Ele lhe pedir para fazer algo. Eu disse, como é que eu sei que Deus está me pedindo algo? Palavra de Deus, a resposta para essa pergunta, essa sua pergunta. Como eu faço para saber se Deus está me pedindo alguma coisa? Vá lá na palavra de Deus. Né? Ter confiança quando Ele lhe pedir para fazer algo, aprender a se importar com aquilo que Ele se importa e desejar essa amizade mais do que qualquer outra coisa. Desenvolver amizade com Deus é estar próximo de Deus. Então, é preciso desejar, estar próximo, íntimo de Deus. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco de Jacó, né, que Jacó se segurou às pernas de Deus e não largou. Isso, né, é uma prova, um exemplo de que, né, Jacó queria estar perto de Deus, ele queria estar, né, ali naquele ambiente de bênçãos de Deus, porque ele sabia que se ele estivesse agarrado às pernas de Deus, ele seria abençoado, como nós seremos abençoados quando a gente desenvolver um desejo de amizade, né, em nosso coração, mais do que qualquer outra coisa. Dando continuidade, segredos para uma amizade com Deus, continuação. O quarto segredo, nós vimos na última semana, né, 3 segredos, e hoje a gente começa a partir do quarto. Quarto segredo é que nós devemos optar por sermos sinceros com Deus. Não adianta você tentar uma aproximação com Deus sem ser sincero. É preciso ter honestidade e é preciso ter sinceridade. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero. Ser sincero é abrir o seu coração, é dizer tudo o que está passando com você. É você contar para Deus tudo que você fez. Se você precisa de um arrependimento, conte para Deus o seu pecado e peça a Ele perdão. Se você tem um desejo no seu coração, se abra com Deus e peça a Deus. Tem vários textos bíblicos que nos mostram que Deus ouve a oração daquele que comparece à presença dele com sinceridade. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero a respeito de suas falhas e sentimentos. Sentimentos, né? Sentimento de amor, sentimento de ira, né? Sentimento de desejos de estar buscando, objetivando, projetando, planejando alguma coisa. Isto não acontece por acidente. É necessário querer, ter tempo e energia, ou seja, é necessário fazer um esforço para estar na presença de Deus e com sinceridade. Letra B. Se deseja um vínculo mais profundo com Deus, você deve aprender a, em primeiro lugar, partilhar de forma honesta com Ele os seus sentimentos. Pode ser que você, né, esteja com um sentimento, não sei, alguma coisa que não está te fazendo bem. Você sabe que não é certo. Você precisa ser sincero com Deus. Deus, eu estou sentindo isso. Eu estou querendo falar isso. Eu estou querendo fazer isso. Eu estou querendo ter aquilo. Então, você precisa se colocar na presença de Deus de forma honesta. Segundo lugar, você deve aprender a ter confiança quando Ele lhe pedir algo, lhe pedir para fazer algo. Ele disse, como eu faço para, mais uma vez, vou repetir isso, já adiantei lá atrás, como eu faço para saber se é Deus mesmo que está me pedindo algo? Primeiro, você precisa ter um relacionamento contínuo com Ele, conversar diariamente com Deus. Você deve procurar, né, estar meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz todas as respostas que nós precisamos. Em terceiro lugar, você orando.
né? Você orando, você vai ter confiança que é Deus que está te pedindo para fazer algo, orando a Deus. Deus, através do Espírito Santo dele, vai no fundo do seu coração e você vai ouvir a voz de Deus. Deus vai é, achar um jeito de você não apenas sentir que esta é a vontade dele, mas é ter a certeza de que aquilo que você está fazendo, de que aquilo que você está pedindo, aquilo que você está querendo, é algo que vem de Deus. Em terceiro lugar, você deve aprender a importar-se com o que ele se importa. Aí você vai dizer, mas, né, o Deus se importa com o quê? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas é preciso você olhar para a palavra de Deus e ver, né, dentro da palavra de Deus aquilo, né, que Deus se importa. Em primeiro lugar, Deus se importa com você. Nós vimos lá isso desde as primeiras aulas. Ele se importa com você, porque foi ele que te criou. Muito antes de você nascer, ele já te conhecia pelo seu nome. Você foi um sonho realizado dele. Foi ele que te desejou. E a gente, né, primeira coisa, Deus se importa com você. Então você tem que se importar com você também. Deus se importa com o próximo, porque ele quer nos usar para que o próximo seja alcançado por aquilo que um dia nós fomos alcançados. Então Deus se importa com a humanidade e quer nos usar para alcançar a humanidade. Em quarto lugar, você deve aprender, né, que um vínculo mais profundo com Deus é desejar sua amizade mais do que qualquer outra coisa. Desejar sua amizade mais do que qualquer outra coisa significa dizer que você deseja ser íntimo com Deus, ser próximo de Deus, conversando diariamente com Deus, meditando diariamente na palavra de Deus e orando a fim de que você se abra com Ele e a fim de que você ouça a mensagem, ouça a vontade dEle. Jeremias 29:13 diz que vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o teu coração. Vocês me procurarão e me acharão, tá vendo? Um relacionamento contínuo com Deus, meditação na palavra de Deus, oração, ou seja, são três características de um comportamento que exige que você tenha um relacionamento com Deus se você praticar as coisas. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, ou seja, quando me procurarem com sinceridade, com honestidade, se importando com o que Deus se importa. Ok? Vamos para o quinto segredo para uma amizade com Deus. Devo optar para obedecer a Deus na fé. Ou seja, o pastor Billy vai dar início agora a série de mensagens sobre fé. E a gente vai poder refletir muito sobre isso nas próximas aulas. Então, todas as vezes, letra A, todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus, e faz tudo o que ele diz, mesmo sem compreender, você aprofunda a sua amizade com ele. Obediência é confiança. Nós pregamos isso na semana passada, sobre confiar em Deus. Eu não confio em Deus porque eu tenho fé em Deus. Eu confio em Deus porque ele é a própria fonte da fé. Eu não confio em Deus porque ele me curou. Eu confio em Deus porque ele é a cura. Eu não confio em Deus porque ele me perdoou. Eu confio em Deus porque ele é perdão. Eu não confio em Deus porque alguém me disse que ele me amou. Eu confio em Deus porque Deus é amor. Então, todas as vezes que confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que ele diz, mesmo sem compreender, você aprofunda sua amizade com ele. B. Devo optar para obedecer a Deus na fé, e isso normalmente, né, nós não consideramos a obediência como característica de uma amizade. Você, para ser amigo de alguém, você não precisa, não tem que ser obediente, né? Mas isso é reservado para o relacionamento com o pai.
com o chefe, oficial superior, ou numa hierarquia, talvez, pensando, né? A obediência, ela é aplicada num relacionamento com o pai, com o chefe, oficial superior, mas não com um amigo. Não existe hierarquia entre amigos, embora nós não sejamos iguais a Deus, né? Entretanto, Jesus deixou claro, para a gente esclarecer esse ponto, que a obediência é uma condição para obter intimidade com Deus. Jesus disse: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Está lá em João 15,14. Veja bem, Jesus é exemplo de obediência a Deus. Jesus foi obediente e teve morte de cruz, e ele fez isso para ser servo, servir a humanidade, a fim de que nós possamos voltar a ter esse relacionamento de amizade com Deus. Nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos de alguns personagens bíblicos que cultivaram amizade com Deus. Mas assim, o maior exemplo de obediência e de intimidade com Deus é o próprio Cristo. E ele diz que vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Letra C. Obedecemos a Deus não por obrigação, medo ou imposição, mas porque o amamos e confiamos que ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes, assim como o povo de Israel, o povo hebreu, se desviou do caminho do Senhor, desobedecendo as leis que o Senhor mesmo havia ditado ao povo hebreu, o povo desobedecia, o povo deixava de confiar em Deus. Um desses exemplos, a gente vai ver que, em determinado momento da história do povo hebreu, do povo de Israel, o povo que Deus escolheu para se revelar à humanidade, foi um momento em que o povo ele rejeita a governança de Deus, ele rejeita o reino de Deus, porque era Deus que reinava, era Deus que governava, era Deus que dava as leis, era Deus que conduzia, era Deus que dirigia o povo hebreu. E o povo disse para Deus: não é. O povo disse para Deus: nós não queremos, nós queremos um rei. Então, escolha um rei para nós. E Deus, em primeiro lugar, escolheu Saul. E nós vimos ali, na história, que não foi um bom caminho que o povo seguiu. E a partir daí, a gente vai ver, não dá para falar sobre tudo isso agora, mas a gente vai ver que o povo teve que suportar todas as penalidades, todas as consequências, porque muitas vezes o povo desobedeceu a Deus. Letra D. Jesus espera que façamos somente o que ele fez com o Pai, tá vendo? Jesus é o maior exemplo de obediência e baseado num relacionamento de amizade com o próprio Pai. Seu relacionamento com o Pai é o modelo para o nosso relacionamento com ele. Jesus fez tudo o que o Pai pediu que ele fizesse graças ao amor. João capítulo 15, versículo 15 diz: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Tá vendo? Como Jesus é o exemplo. A gente, se você pegar Filipenses capítulo 2, Jesus não se considerou ser Deus, pelo contrário, ele esvaziou-se de si mesmo e, vindo em forma de homem, porque o Verbo se fez carne, decidiu obedecer, e aí, a partir daí, a gente viu tudo que Jesus fez por mim e por você. Jesus se doou à humanidade. A gente diz que a palavra de Deus é a revelação do próprio Deus à humanidade e
também, através de Jesus, a gente reconhece que a palavra de Deus é a autodoação de Deus à humanidade, para que nós pudéssemos novamente cultivar uma amizade, uma intimidade, uma aproximação com Deus. Vamos agora para o sexto ponto, que diz o seguinte: o sexto segredo é que eu devo optar por valorizar o que Deus valoriza. Não adianta você colocar em segundo plano o que Deus valoriza. Se você colocar em segundo plano o que Deus valoriza, você vai estar se afastando de Deus. Porque se você só vai fazer aquilo que Deus valoriza. E aquilo que Deus não valoriza, aquilo que Deus despreza, aquilo que Deus rejeita, não deve ser o que vai pautar a nossa vida, as nossas decisões. Letra A, quanto mais você se torna amigo de Deus, mais você se importa com as coisas com as quais ele se importa. Sofre com as coisas porque ele sofre e se alegra com as coisas que lhe dão prazer. Paulo é o melhor exemplo disso. As prioridades de Deus eram as suas prioridades e os desejos de Deus eram seus. E lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 2, né, Paulo diz à igreja de Corinto: o que me deixa tão transtornado é preocupar-me tanto com vocês. Porque Paulo está dizendo que se preocupa com a igreja de Corinto, com os irmãos de Corinto. Porque esse é o zelo de Deus que queima dentro de mim. Deus tinha um zelo pelo povo da igreja de Corinto. E esse mesmo fogo desse zelo de Deus pela igreja de Corinto também queimava no coração de Paulo. O outro exemplo é Davi. Davi se sentia da mesma forma. O zelo pela tua casa me consome. Os insultos daqueles que te insultam, caem sobre mim. E a gente vai ver que Deus, Davi está falando aqui pelo zelo que tem pela tua casa, a gente vai ver que nesse momento, Davi, lá em Salmo 69, a gente vai ver lá nas narrativas do livro de Crônicas, que Davi estava construindo o templo e seguindo o zelo que Deus tinha, porque Deus havia já se revelado a Davi, e Davi, ele sentiu o mesmo zelo pela casa de Deus. Naquela época, antes da construção do templo, tinha toda aquela questão do tabernáculo. Então, aqueles símbolos que pertenciam ao tabernáculo, Davi procurava cultivar, zelar e obedecer. Isso tudo, ao mesmo tempo, Davi construindo o primeiro templo. Quem concluiu a construção do primeiro templo foi Salomão, filho de Davi. Letra B. Nós estamos no ponto 6, segredos para uma amizade com Deus, que nós devemos optar por valorizar o que Deus valoriza. E a gente precisa saber o que importa mais para Deus. A redenção do teu povo, em primeiro lugar. Deus me alcançou, mas tem outras pessoas também para ser alcançadas. Deus quer que todos sejam salvos. Deus valoriza a salvação da raça humana. Gente, valoriza de tal maneira, uma maneira tão grande, tão poderosa, que ele deu o próprio filho. Isso é o maior exemplo de que Deus deseja a redenção do seu povo. Ele levou o cordeiro ao sacrifício, e esse cordeiro era o próprio Cristo, filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em segundo lugar, Deus quer que seus filhos comuniquem as boas novas aos outros. Tudo isso que eu acabei de falar sobre o sacrifício do Filho de Deus, para que nós sejamos salvos, Deus quer que nós
façamos essa comunicação, porque isso é uma boa nova às outras pessoas, ao próximo. Em terceiro lugar, amigos de Deus contam aos seus amigos a respeito de Jesus Cristo. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui, nesse dia. 7, não é o 6, está até errado ali. Segredos para a amizade com Deus. 7, para terminar. Mais do que qualquer outra coisa, eu devo desejar ser amigo de Deus. Vai dormir pensando nisso, eu quero ser amigo de Deus. Ore, fale isso com Deus. Deus, eu quero ser o seu amigo. Acorde e pense, reflita, medite. Eu quero ser amigo de Deus. O que eu preciso fazer? Eu quero conversar com Deus, eu quero meditar na sua palavra, eu quero orar e eu quero ouvir Deus. Então, mais do que qualquer outra coisa, item 7 está errado aqui, tá? É item 7. Mais do que qualquer outra coisa, eu devo desejar ser amigo de Deus durante todo o dia. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você deve desejar ser amigo de Deus. Davi, e a gente vai trazer alguns exemplos agora aqui, de personagens bíblicos que teve uma intimidade, uma amizade com Deus, né, para a gente poder concluir o nosso estudo. Davi, acima de tudo, desejou apaixonadamente conhecer a Deus. Ele usou palavras como anelo, está lá em Salmos 84, 2. Procura aí na sua Bíblia que você vai ver, usando essa palavra, anelo, o desejo, apaixonadamente, eu anelo ser amigo de Deus. Também, Davi usou a palavra anseio, está lá em Salmos 119. 174. Davi também usou a palavra sede de ti. Vários salmos, mostrando que Davi tinha sede de Deus. Um exemplo é o Salmo 143, versículo 6. E também Davi revelou esse desejo de ser amigo de Deus, usando a palavra fome, para expressar o desejo de ser amigo de Deus. Está lá em Salmo 119, versículo 20. Tá? Salmo 119, 174, anota aí, se você puder. Salmo 143, versículo 6, né? E Salmo 119, versículo 20. Se você quiser, está aberto aí agora, nosso irmão Antônio Carlos configurou o YouTube para poder você interagir com a gente. Você pergunte aí que eu disponibilizo aqui, né, esse parágrafo aqui para vocês poderem terem acesso a essas passagens bíblicas. Devo desejar ser amigo de Deus. O desejo de Jacó, um exemplo, mais um exemplo, daquele que buscou ter proximidade com Deus. O desejo de Jacó pelas bênçãos de Deus era tão grande que ele lutou com Deus durante toda uma noite. Gênesis capítulo 32, versículo 26 diz: Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Tá vendo? Você vai fazer isso, né, se agarrando às pernas de Deus, né, se prendendo a Deus até você receber a sua bênção, até você ser amigo de Deus, sentir, né, que Deus é seu amigo, porque, em primeiro lugar, ele é seu amigo, independente de qualquer coisa. Deus é seu amigo. Mas você precisa, né, devolver essa amizade para ele. É sobre isso que nós estamos falando. Letra C. Paulo foi outro apaixonado pela amizade com Deus. Era a sua primeira prioridade. Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo diz que quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, ou seja, próximo de Deus, com Deus, amigo de Deus. Letra D, se você estiver passando por abalos espirituais, não se surpreenda quando Deus permitir sofrimentos na sua vida. E a gente precisa, né? Esse é um assunto bem complexo, a gente teria que ter, né, uma série de aulas só para tratar sobre essa questão do sofrimento
na vida daquele que busca ser amigo de Deus. Mas, né, de forma resumida, número 1, o sofrimento é a forma de Deus nos sacudir da letargia espiritual, porque, às vezes, nós nos sentimos assim, paralisados, totalmente ociosos, parados, né, no campo espiritual. Nós não estamos produzindo nada, nós não estamos buscando um relacionamento diário com Deus, nós não estamos meditando na palavra de Deus, nós não estamos orando a Deus, nós não estamos ouvindo o que Deus está dizendo a cada um de nós, né? Nós não estamos priorizando as coisas que Deus ama, mas às vezes o sofrimento é necessário para Deus nos sacudir dessa letargia espiritual. E número 2, nossos sofrimentos não são uma punição. Você não pode ver sofrimento, né, como uma punição. Tem gente que pensa assim. Ah, está sofrendo? Deus está te punindo. Tem gente que pensa assim. Ah, está com uma doença? Está com uma enfermidade? É Deus que está te punindo. Ah, perdeu o emprego? Vê lá o que você anda fazendo. Deus está te punindo. Não. Isso tudo, essa questão do sofrimento, são chamadas de um Deus amoroso, porque Ele quer que você retorne para a presença dEle. Amém? Então, para terminar, concluindo, desenvolvendo a amizade com Deus. Não há nada, absolutamente nada, mais importante do que desenvolver uma amizade com Deus. Esse é o relacionamento que durará para sempre. Isso eu não falei, né, no conteúdo da aula, mas é importantíssimo. As coisas de Deus são eternas. E a amizade de Deus não foge a essa máxima. Nós, quando cultivamos uma amizade com Deus, isso é para sempre. Para sempre quer dizer que isso não termina com a morte. Você vai continuar gozando, experimentando da amizade de Deus para toda a eternidade. Você perdeu a coisa mais importante da vida? Você pode fazer algo a respeito disso a partir de agora. Lembre-se, a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto escolheu estar. Tudo é uma escolha. Quer se aproximar de Deus? Quer ter intimidade com Deus? Quer ser amigo de Deus, assim como ele já é o seu amigo? Escolha estar perto de Deus. É assim que você desenvolve a amizade com Deus, escolhendo estar perto de Deus. Amém? Fica essa reflexão. Estou tão perto de Deus quanto escolhi estar? Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. A conclusão, uma frase, um versículo, parte do versículo 8, conclui tudo o que nós dissemos. Aproxime-se de Deus, daquelas várias maneiras que nós dissemos, e ele se aproximará de vocês. Mas aí a gente precisa colocar isso em prática. E quais são as escolhas práticas que eu farei hoje para me aproximar mais de Deus? Quais são as escolhas práticas? O que eu preciso fazer, isso quer dizer, o que eu preciso fazer agora para me aproximar mais de Deus? Refletindo em tudo que nós dissemos aqui nessa manhã. Orando a Deus. Buscando a confirmação de tudo que foi falado aqui na palavra de Deus. Tá ok? Então, você já pode fazer isso agora. Eu não preciso esperar amanhã para fazer isso. Tá bom? Então, nós encerramos a nossa aula. Estamos aqui. Deixa eu entrar aqui, parar o compartilhamento. Voltando para aqui. E mais uma aula dada. Esperamos que você tenha assimilado, tenha sido tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque aquilo que não foi dito aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai completar no seu coração. Qualquer coisa, você entre em contato conosco,
tem meu WhatsApp lá no grupo oficial, tem nos comentários. Você, por favor, a gente pede sempre para você interagir com a gente. Se você gostou da aula, você clica lá, né, no joinha. Gostei. Se você não gostou, né, a gente fica triste, mas você pode ser sincero, você tem que ser sincero, você tem que ser honesto. Clica lá, não gostei. Você também pode se inscrever no nosso canal, Cibiluz, do YouTube, tá bom? Deus te abençoe. Não perca tempo. Faça agora o que você precisa fazer para se aproximar mais de Deus. Veja bem, mais de Deus. Porque você, nesse momento, você está optando em estar próximo de Deus. Porque não é disso que está aqui. É a palavra de Deus que está sendo ministrada. É sobre Deus que nós estamos falando, não é sobre o erodice. Então, você já está fazendo uma escolha de estar próximo de Deus, mas você pode fazer mais ainda. Uma boa semana, que Deus te abençoe, com todas as mais ricas bênçãos que Ele tem separado para todos aqueles que amam Ele e querem ter uma amizade com Ele. Até o próximo domingo.